Estamos aqui no segundo episódio da nossa série Caminhos da Advocacia. E hoje eu tenho o prazer de receber nos nossos estúdios uma querida amiga, advogada, jovem e que vai passar para a gente um pouco da experiência desse pouco tempo de advocacia que ela tem, mas com muita já decisão, muita confiança. Então, seja bem-vinda, Júlia Santos, que é graduada pela Faculdade de Guararapes, que eu tenho muito carinho, que eu fui diretor de lá, né? Fez já pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul e hoje também atua fazendo mentoria para advogados que estão fazendo a OAB. Seja bem-vinda ao nosso projeto. Obrigada, é um prazer. O objetivo desse projeto, Júlia, é saber justamente os caminhos que levaram a você tomar a decisão de ser advogada e depois todos esse desenrolar depois de passar na OAB. Mas eu queria saber ali, na infância, me conta um pouco a tua história, até chegar na decisão de fazer o curso de Direito. Isso para a gente é muito interessante, para a gente compor ali a sua trajetória e a gente poder, vários alunos, vários advogados, olharem a sua história, se inspirarem com a sua história para poder percorrer ou um caminho igual, um caminho parecido, ou até um outro caminho alternativo. Então, para a gente é super importante você contar um pouquinho aí da sua formação, até você decidir fazer o curso de Direito. Aí depois a gente vai ver como é que foi na faculdade e os outros detalhes aí. Da minha infância, o meu sonho era ser professora. E aí tudo começou muito com isso. E eu estudava, quando tinha grupos de estudo, né, no colégio, era muito assim, era o meu perfil liderar a equipe. Então o perfil de liderança sempre teve muito... Presente com você. Sim, sempre teve muito presente. E tinha muitos debates no meu colégio, né? Eu estudei no SESI. E lá o pessoal fazia muito debate, tinha uma biblioteca, tinha muitas palestras, né, promovidas pela indústria. E eles davam a oportunidade da gente palestrar, da gente apresentar, fazer a introdução. E eu já tinha sido escolhida para uma. E durante o período do ensino médio, eu fiz o ensino médio junto com o técnico. E nos cursos, o pessoal promovia muitas palestras. E os professores davam essa oportunidade e eu abria algumas palestras. Mas isso você fez em Recife, aqui? Em Recife, Não, na capital? não, eu sou do interior de Pernambuco, Escada. E Quantos quilômetros de lá para cá? uns 50, eu acredito. E isso tudo lá, né? Eu nunca estudei Até o por ensino aqui. médio você fez em Escada? Sim, tudo no interior. E aí minha mãe, comerciante lá, meu pai trabalhava na empresa de transporte. E toda a minha educação básica foi por lá. E eu aproveitei a oportunidade, né? Porque no ensino médio eu tive duas opções, que, assim, foram pontos-chave, né, na minha vida. Quando eu saí do ensino fundamental para o médio, eu tinha a oportunidade de estudar num colégio integral que dava a oportunidade de eu fazer um intercâmbio. E eu tinha a opção de fazer um estudo no SESI, né? Que era um colégio que promovia mais um ensino para empreendedores, pessoas que tinham mais um estilo de liderança, que iam mais para o ramo executivo, né, empresarial. E aí meu pai falou, você concorrer para uma vaga de intercâmbio tem uma opção, mas o que você vai abrir sua mente, indo para um colégio como o SESI, que era a oportunidade que a gente tinha lá, e o que você vai estudar no ensino médio, né, que era junto com o técnico, que era uma coisa muito diferente lá para a cidade. Integral também? Integral. De manhã e à tarde. Fora o estudo, o acesso que você vai ter à tecnologia pelo colégio. Então, pense direitinho no que você vai querer e decida. Aí eu fiquei já bem nervosa para decidir, né, porque, meu Deus, tudo nas minhas mãos. E eu escolhi para o ensino técnico. Entrei no colégio, fiz parte estudava integral. No começo era só o médio, no segundo ano foi o ensino médio e o curso técnico em administração. E eu fiz, foi o que eu escolhi.
E durante o curso técnico eu fiz parte do grupo de robótica. Já lá do César. Sim, e aí meu posto lá era líder do grupo de robótica. Já estava na liderança Na ali liderança. desde cedo. E aí era no período da noite. Então eu ficava no colégio de 7 da manhã às 10 da noite. Entendi. O tempo todo. E aí eu quero saber quando é que você saiu da robótica e tomou a Foi. decisão para fazer direito. E aí, como eu estava liderando o pessoal, eu via muito assim, meu instinto não era tecnologia. Eu sentia muita dificuldade na programação, apesar de eu ter sido aprovada, né? Foi uma dificuldade que eu tive. Mas eu também, como líder do grupo, eu ensinava aos menores para participar dos campeonatos. E aí eu passava as instruções e era ótimo. E aí uma professora deu uma oportunidade porque ela precisava sair da sala. Pediu para ficar numa equipe do EJA, né, que é o ensino para jovens e adultos. E eu fui lá dar uma aula, né, complementar, ficar lá aguardando ela voltar, de filosofia. A gente começou a entrar em história. Aí o pessoal começou a contar a história de vida de cada um. Aí eles falaram, nossa, você tem uma dinâmica, uma forma de trazer as pessoas para a conversa, as pessoas para você muito boa. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Isso já estava no final do 3º ano do ensino médio. Liderança, comunicação. Comunicação. Aí eu, caramba. Aí eu gostava muito de matemática também. Confusão, né? Ensino médio a pessoa fica muito confusa. O que será que eu quero? Eu quero ser psicóloga? Surgiu essa dúvida. Psicologia, vou ser contadora. Não pensava em direito de forma alguma. E aí eu tinha uma amiga, e a mãe dela era concursada, né, no Ministério Público, e eu fui na casa dela fazer uma visita, e ela começou a... Hoje ela é concursada, mas na época ela estava estudando para a OAB. E nesse mesmo período, um outro professor do curso técnico chegou lá com um vade-mecum. E eu fiquei a olhar para o livro, não entendia nada. Enorme. Ele lendo lá. Enorme, né? Enorme. E eu, caramba, aí eu fui perguntando, curiosidade, né? Que justamente era uma matéria que falava sobre a legislação. E a dinâmica que tinha nas empresas. Era uma matéria bem genérica, que falava sobre direito. E ele que foi escalado para dar essa aula. E ele foi me explicando sobre a disciplina, sobre a advocacia, né? Ele era advogado já. E ele estava preparando uma aula para a turma da noite, que ele dava aula à noite numa faculdade. E eu fiquei extremamente curiosa com a área, eu fui pesquisar. Pesquisar sobre a carreira, gostei. Comecei também a ver uns vídeos no YouTube, né, de julgamento, tinha documentários. Aí eu me encantei, decidi fazer direito. Pronto, aí você passa na faculdade, aí o processo da faculdade, eu queria entender. Processo da faculdade. Como é que foi? Foi fácil? Não foi fácil, né? Foi bem complicado, porque eu tive que sair da minha cidade, lá a gente não tinha uma faculdade na época. E hoje a gente tem, né, uma faculdade excelente. E quando eu saí de lá, a faculdade assim, mais acessível para eu frequentar era a faculdade de Guararapes, pela logística, né? Porque eu saí, finalizei o ensino médio com 17 anos, e aí tinha toda uma preocupação, né? Você ainda é menor de idade. Menor de idade. Sempre morou no interior, vai sair da sua cidade para ir numa faculdade, né? Já tinha uma preocupação. E foi a primeira, assim, da minha família a entrar na faculdade. Em faculdade? Em faculdade. Não, não só no curso de Direito, em faculdade. Na faculdade e no curso de Direito. Legal, parabéns. E eu ficava vindo de uma van, né? Tinha uma... Geralmente no interior é assim, você tem uma van, o pessoal aluga todo mundo junto. Aí você vai na van, sai que horas mais ou menos? Saía de 5 horas, 5h30, e voltava, tinha que esperar todo mundo largar. Aí termina que horas a faculdade? Minha aula terminava de meio-dia, mas tinha gente que porque você estudava de manhã, né? Estudava pela manhã. Nesse período era pela manhã e tinha gente que largava de 2. Aí você chegava em casa que horas? Chegava em casa 4 horas, 4h30. E aí no período que eu não estava na aula, eu ficava na biblioteca. Estudando, interagindo com os colegas, conversando com os professores. E foi numa dessas oportunidades, né, vendo as palestras da faculdade, que lá tinha muita palestra na época. E nessa oportunidade, uma professora me convidou para fazer parte do escritório, fazer audiências no Procon. Mas você começou em que período, mais ou menos? Isso? Que período que você começou a estagiar? Porque, na verdade, eu estagiava desde o primeiro período, mas eu estagiava no interior. Então, e aonde no interior? No escritório de contabilidade.
Mas que mexia a parte jurídica ou não? Não, eu entrei no escritório para poder cumprir o período do curso técnico que eu tinha feito. Sim, sim. Então, sim. eu entrei na faculdade, primeiro período, eu estagiava nesse escritório, parte totalmente administrativa. Entendi. E aí eu fiquei lá só até junho, porque era muito complicado para mim. Voltar e cumprir a jornada do escritório por conta do tempo, né? Que eu saía de Jaboatão até a Escada. Entendi. Aí eu saí, aí teve aquela dinâmica de fazer 18 anos, tirar a habilitação. E eu tirava em outra cidade, então eu frequentava 3 cidades no dia. Era Jaboatão, Escada e Vitória de Santo Antão. Que tirava a habilitação em Vitória. Tirava a habilitação em Vitória. E aí eu não tinha ônibus para voltar para a Escada. Porque o interior, o horário de ônibus é muito regrado, né? Então a gente tinha que voltar à noite. Aí minha mãe tinha um conhecido de uma faculdade que ele dirigia trazendo os alunos para o interior, de Vitória para a Escada. Aí ela, tem como arrumar uma vaga para minha filha? Aí ele, tem, quando voltar da faculdade, volta todo mundo junto. Aí a autoescola acabava de 9h30, 10 horas, eu esperava todo mundo largar. E 11 e pouca a gente estava saindo de lá. Entendi. E nesse processo da faculdade, aí você fez estágio para complementar a faculdade? Você achava que só a faculdade não era suficiente ali para você aprender? Como é que foi isso aí? Foi, eu percebi exatamente isso, né? Quando a gente começou, primeiro período, passou o segundo, estava me adequando ainda, né? E eu percebi que só a faculdade é impossível de você pegar o mercado. Porque você lá tem uma vivência muito teórica, você não tem noção de como você aplica aquilo que você está aprendendo. E aí, uma professora conversando com a gente, ela sempre dizia, né, que a gente precisava praticar, todos os professores falavam isso. Então essa prática é um desafio ali desafio. na formação. E começar, encontrar uma oportunidade para você praticar é um desafio maior ainda. Até porque você era de fora também, né? Para Não você conhecia, achar estágio né? e tal. Não tinha ninguém da família assim para indicar que era do mercado já. E foi bem complicado. A gente procurava bastante. Eu lembro que tinha um grupo que a gente ficava procurando. E tinha um mural de oportunidades lá, mas o pessoal já chegava com muita indicação. Mas você encontrou como de estágio? Porque isso é interessante. Não, então... Você foi procurar que canal? Como é que você sim, seguiu para poder... Eu tinha se destacou na sala de aula? Eu tinha um perfil, né? Até por conta dos meus pais, você tem que estar pronto para as oportunidades. Então, eu ia para a faculdade... Eu ia com uma vestimenta adequada para o estudante de Direito. Isso. O pessoal ia bem assim, jeans. Tinha gente que ia de short, vestido, eu ia mais organizada. Porque eu acredito, o professor olhasse para mim, ele já via um profissional. Eu achei muito importante isso, minha mãe sempre me passou isso também. E foi exatamente quando uma professora olhou, assim, ela disse, eu tenho uma audiência para fazer hoje à tarde. Você consegue ir? Porque eu estou sem advogado para colocar na audiência, era uma audiência no PROCON. E tem essa oportunidade. Aí, se você gostar, você já fica no escritório. E eu sentava na frente. Legal. Sentava na frente, assim, eu disse, eu vou. De que horas? Ela, tem que estar lá de 2 horas. Só que eu tinha que ir no interior, que eu tinha que assinar um documento. Aí eu, vai dar tempo. Eu vou em escada e volto, vai dar certinho. Na minha cabeça estava tudo certo, né? Aí, nesse dia, eu larguei 11 horas. Para estar 2 horas aqui. Aí o pessoal dava um atrasou, cheguei lá, pai, o senhor precisa me levar em Jaboatão agora que eu tenho uma audiência de 2 horas. Primeira audiência. Primeira audiência. Uma audiência de 2 horas. Aí ele disse, como é que a gente vai chegar lá? Eu disse, eu não sei, eu vou em casa, eu vou colocar um blazer porque eu estava arrumada, mas eu não estava muito social e eu acreditava que eu tinha que estar bastante. Aí eu disse, eu vou colocar uma roupa bem social aqui e o senhor vai me levar. Aí eu vou só passar lá na farmácia, que eu tinha que pegar um documento. Aí eu fui. Cara, ele chegou aqui em 35 minutos. Chegou no horário da audiência? Chegou. Eu cheguei lá no escritório. Aí o advogado olhou pra mim e falou assim, o pessoal já tá lá. Missa se espera na igreja. Foi? Ainda falou isso? Falou isso. E eu morta de vergonha, meu primeiro dia, né? Aí ele foi, disse, mas vá que tá no tempo ainda, tá? Aí eu fui, fiz a audiência com outro advogado que tinha lá. Aí voltei para lá, ele deu uma maior instrução de como era. Não tinha prática, né? Não tinha noção. Mas me diz uma coisa, qual foi o período que você estava na faculdade? Eu estava no 3º período. Legal. Essa procura é comum na formação, e a gente vê esse gap da formação, eu acho que é muito conteudista, né? Como você falou. E
a gente percebe que se não tiver o estágio, se não tiver essa oportunidade, você não consegue, como você disse, de encaixar o conhecimento naquela prática. Então o aluno fica perdido na ciência ali e procurar logo um caminho de estágio é importantíssimo. E aí você mostra que existe possibilidade, você se destacou, porque você estava lá na frente, porque já vinha arrumada, e isso conta. Então, eu acho que a advocacia também é estratégia, né? Você precisa já treinar ali, querer saber o espaço que você quer. Mas quando você decidiu, eu quero ser advogado, porque antes de eu chegar lá, que você vai me contar, né, que você já passou na OAB, você é advogada hoje, mas aí teve um momento aí nessa fase da formação que você disse, não, eu quero ser advogada, ou não, vou seguir por uma carreira pública, ou não, vou ser professora, porque você passou nesses estágios. Sim. Aí. E aí, tem algum momento que estalou, assim, que tem. dá virada? Do escritório, eu fui para outra oportunidade completamente diferente, né? Fui trabalhar numa empresa de transporte, departamento jurídico interno. Entendi. E aí, a realidade... Pouco trabalho. É completamente diferente. Você tem total noção, né? Que a trajetória da gente tá bem parecida. Eu tô indo pelo mesmo caminho. E aí, aquele negócio de apagar incêndio. É 24 horas, é muita demanda. E é tudo urgente. Aí é o preventivo. E é muito dinâmico. E você se apaixona pela dinâmica, pelos processos, por estar ali ajudando as pessoas. E aí, nesse momento, eu entrei lá querendo ser delegada. Inclusive, minha chefe tinha o mesmo pensamento. E eu saí de lá decidida a advogar. 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 Legal. Cara, eu quero essa realidade aqui, ser advogada. Tá, me conta aí como foi o teu processo para passar, agora que eu sei que você é advogada, né? Mas o teu processo para passar na OAB, né? Que é um dilema também para o jovem advogado ali. Qual foi essa estratégia? Eu sei que você hoje orienta várias pessoas pela prática que você teve. Então, me conta um pouquinho desse processo. Como foi que você estabeleceu as suas estratégias para você passar na OAB? Você passou logo antes de estar formada, porque tem aquela possibilidade, ou passou logo depois que formou? Sim. Como foi suas estratégias ali com relação a isso? Eu estava trabalhando nessa empresa de transporte. Já tinha formado, já? Tinha terminado? Não, estava fazendo faculdade. Ah, tu tá... E foi no período da pandemia, eu tava todo mundo no EAD, né? Online, a faculdade. E final de período, oitavo período, oitavo pro nono, tava lá naquela saga, né? TCC, OAB e aquela pressão. Tranquilo. E você assim, e você, eu trabalhando. Na empresa. Numa empresa. Então era de 8 às 18, faculdade à noite. Eu não tinha carro, não tinha nada, eu ia de ônibus, ônibus, metrô. Aí eu, caramba, eu tenho que passar na OAB. Minha mãe me tirou do interior pra cá, investiu na faculdade, eu não vou passar na OAB, senão eu vou passar, minha obrigação. Aí eu fui numa empresa, né, e a demanda é altíssima. Então, assim, você não tem um respiro lá para pegar um livro e dar uma lida. Eu disse, tá, então vamos lá, eu tenho que sentar e ver o que é que eu tenho que fazer, qual é a minha realidade, o que é que eu posso adequar aqui. E eu percebi que eu tinha momentos de rendimento, né? Então, meu horário de maior rendimento era pela manhã, antes do trabalho, porque eu chegava em casa saturada, cabeça explodindo. Então, não é uma vida tranquila de advogado? Então, assim... Você ainda estava no estágio, Estava né? no estágio. Já estava assim? E aí eu disse, não, então eu tenho que estudar antes do trabalho. Porque se eu deixar para estudar de noite, eu não vou estudar. Entendi. Então eu vou chegar em casa... Então se conhecer é um ponto importante, né? Se conhecer é fundamental. Ponto importante. E entender o que é que você pode abrir mão, né? Porque eu não podia abrir mão do meu trabalho. E aí eu... Tá, à noite eu chegava de 18, então eu vou acordar bem cedo. Vou inverter o meu sono. Vou acordar de 3h30. E vou aproveitar. Vou estudar até às 6, que era o que eu podia. Se organizava e ia trabalhar. Me organizava e ia trabalhar. E... ainda tinha faculdade ainda, né? Eu pensei que terminava às 18. E aí, o que é que eu fazia, né? Minha chefe me ajudou muito na época, ela tinha os livros que ela já tinha vivido essa experiência de OAB. De OAB que você me comprou. emprestou uns livros, organizei lá a dinâmica. No meu horário de almoço, que era 1 hora, eu aproveitava para cochilar, para ter ânimo para quando chegasse a noite, dar conta do resto. O terceiro turno. Então eu descansava nessa 1 hora, eu almoçava em 10 minutos, assim, para dormir 50. E aí ficava turno da tarde, à noite no metrô era aqui eu vindo
aula, né? O fone, o risco de ser assaltada no transporte público. Chegar ao dono e pedir. E aí eu vindo a aula com o estatuto, né, da OAB, o código de ética na mão, foi o que eu imprimi para ler. À noite, faculdade. E quando terminava, eu comprei um livro de questões e eu toda noite eu resolvia muita questão. Ainda resolvia à noite ainda. Muita questão. Depois que voltava. Eu andava com esse livro para cima e para baixo resolvendo questão. Só resolvendo questão. Que é o segredo da primeira fase da A vida. primeira fase é... Resolver questão. Claro, tem A que ter... prática é Quem tudo. treina, joga, né? Exato. E aí eu tive a vivência muito grande da advocacia em todos os trabalhos que eu fui, porque eu vi o todo, né? Eu não estava numa empresa ou num escritório que eu fazia só uma coisa. Então eu tinha noção do processo, de como era. E isso me ajudou na segunda fase da OAB, porque eu tive muita facilidade. Eu escolhi trabalho, que já era o que eu atuava. Que atuava, né? Então, quando eu fui fazer a peça, eu li aquela peça todos os dias, foi uma contestação. Ficou até com medo de E eu estar errado. trabalhava para a empresa. Sabia tanto, né? Cara, isso mesmo. Terminei a prova, eu saí de lá e entreguei a prova, assim, bem antes. Aí eu vou pro cinema. Não vou nem olhar. Isso deu quando saiu o resultado da vez. Fui pro cinema relaxar a cabeça porque estava saturada. E aí foi bem exaustivo, porque eu só fiz dormir nos meses seguintes. Apresentei o TCC e dormi bastante. E aí, quando veio o resultado? Quando vi o resultado, eu aprovada. Aprovado no 8º período? No nono, né? Nono Período. 9º período. Isso. E aí depois começa a ver o que eu vou fazer. Esse é outro momento aí. Isso. Vou entregar o TCC, que também é um desespero, né, de entrega, mas tudo bem, entregou. Ok, cumpriu a jornada da formação. E aí você com a carteira de advogado da OAB, o que você fez? Você permaneceu no trabalho que você estava? Você foi para outro lugar? O que você fez? Eu fui lá fazer o juramento, naquele desespero na hora de fazer o juramento, que eu olhava assim, cara, e agora o que eu vou fazer? Porque eu tive esse sentimento na hora do juramento, né? Na hora, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Porque naquela hora caiu a ficha, sabe? Da responsabilidade, Deixa de ser estagiário, da profissão. Né? E do que eu estava falando ali, porque é um momento que cai essa ficha. Eu acho que é o momento que cai a ficha de muita gente. E eu fiquei bem insegura, eu continuei no meu trabalho. E atuando como advogada, né, autônoma, muito na área extrajudicial. Trabalhando menos? Não, que eu acumulei, né? Porque tem aquela insegurança de você sair de onde você está e investir, porque você fica com aquela questão, e a minha estabilidade, como é que eu vou fazer? Você fica um pouco perdido. E ainda mais quando você não tem uma orientação, você não tem família, você não tem nada ali para lhe dizer, né? Porque não tinha ninguém na minha família da área do direito, né? Isso. E você fica bem perdido. E aí eu tive uma conversa, fiquei na área, né? Só que eu sempre pesquisei muito. Eu queria montar a minha mentoria, né? Online, digital. E aí eu tive uma conversa, né? Com o senhor. Pouco tempo. E foi o que virou. Eu disse, cara, você tá parada. Precisa dar um gás. Precisa repensar, achar o caminho. Repensar. Mas você acha importante, assim, as pessoas procurarem uma referência? Como você veio conversar comigo, né? Naquele período que você estava em dúvida, achando que estava trabalhando demais e achava que deveria trabalhar mais ainda. Exato. E você acha importante as pessoas procurarem se informar com alguém que já tem um pouco mais velho, que possa orientar? Isso foi importante para você? Foi fundamental. É você sair do seu ciclo, que você tá ali naquele pessoal, você só vê aquelas pessoas, só convive com aquelas pessoas, é você sair dali e ver outra realidade, conversar com outras pessoas, buscar em outros lugares, buscar acesso a pessoas que estão onde você quer estar. E aí você vê que o mercado é muito mais do que aquilo que você está vivendo ali. Você fica preso na bolha quando você está no mercado, né? Porque é aquela dinâmica, aquela corrida dos jatos. E aí você fica preso ali, não consegue sair. Fica na corrida dos ratos ali e acha que é só aquele mundo que existe. E acha que é só aquilo, você não enxerga o todo, né? E aí quando você sai dali, que alguém abre os seus olhos, a realidade não é essa. A vida não é isso, é outra coisa, você sai, né? Mas a sua formação, isso conta muito, né? Você sempre estudou muito, você sempre se dedicou nos seus projetos. Isso é uma boa referência, sabe? Isso aí é o que vai sempre abrir portas para você. Por isso que eu disse
No dia que a gente conversou, que você veio, eu falei, você está perdendo tempo, você precisa se dedicar mais a você, voltar a estudar mais. Sim. Você sempre estudou muito. Então, isso que é o importante. E aí a gente precisa tirar lição disso, né? Mas tudo é importante, sabe? Eu acho que o mesmo trabalho que você estava ali, de vendo a sobrecarga de trabalho, uma variada quantidade de problemas, né? Porque advogado precisa de problema para poder resolver. Exato. Então isso também contribui para você, né? Para sua formação mesmo. Então assim, desse processo como um todo, você ainda sofreu alguma dificuldade a mais que você queria deixar registrado para chegar até aqui? Teve mais dificuldade por ser mulher, por ser do interior? Sim, por ser mulher, por ser do interior. Questão racial também. Por ser negra? Sim, com certeza. Tudo isso também no processo. Porque tem muita gente que está nessa condição e às vezes se amedronta e vai embora. E eu sei que você sempre foi guerreira nisso. Eu queria que você contasse como é que você fez para enfrentar, como é que você fez esse caminho aí que cada vez mais eu observo que você fica mais forte, mais determinada a conseguir o que você quer realmente. Me conta aí mais ou menos como é que você resolveu esse... Vindo do interior, estudar já é uma confusão danada, né? E ter todos esses... É porque é muito complicado. Você chega nos lugares altos, né? Poucos chegam assim. Você tem a oportunidade de estar num lugar assim e você não vê pessoas iguais a você. Né? Você não se enxerga no outro, porque são pessoas com a realidade totalmente diferente da sua. E aí você fica um pouco ali, retraído, com medo de se expressar, pensando que vai ser mal interpretado. Dá aquela dificuldade de você interagir. E a minha facilidade de hoje interagir muito com as pessoas, de chegar aos lugares e conversar mesmo, sem medo, é o conhecimento. A educação lhe a fortaleceu. Educação, exato. A Porque família você também, saber, que você tem uma família por trás que fica ali. Eu tenho uma mãe extremamente empoderada e que me coloca para cima o tempo todo. Verdade, isso conta. Ela é sensacional. E ela sempre investiu muito na minha educação. Me apoia demais. Então, assim, ela nunca deixou que eu me visse menor do que ninguém. É verdade. E aí é fundamental. Você ter esse apoio, né? E você reconhecer, aproveitar a oportunidade, investir em si, estudar, ter o conhecimento, porque as pessoas duvidam da sua capacidade. E aí você chega e mostra que não tem que duvidar, porque eu sei. Justamente, o conhecimento aí eu tenho que me apropriar. Aí as pessoas lhe escutam. Claro, é a força da educação, a força da formação. Exato. Ela abre a porta na delicadeza, mas se não deixar a gente arromba, né? Empurra. Empurra. Né? Mas assim, eu quero que você dê um conselho para a Jovem Advocacia. Pessoas que estão seguindo o mesmo caminho que você, trabalho 3 turnos, né? Porque trabalhar, estudar, se deslocam, né? Nesse país enorme como é o Brasil. Não é só uma característica aqui de Pernambuco. Então, o que você diria? Qual é o conselho que você daria para essas pessoas ali que estão na dúvida, estão com medo, querendo desistir, e que você pode dizer aí o que você passou aí na sua formação? Foi até um conselho que eu dei recentemente, quando eu mudei de trabalho. Né? Você precisa estar pronto. Se prepare, estude e para você conseguir enxergar as oportunidades, porque elas passam. E se você não estiver preparado, se você não estudar, você não vai conseguir aproveitar. Ela vai passar e você não vai nem ver que perdeu. Porque não estava nem preparado para ela. Não estava nem preparado para isso. E quando você se prepara, que aparece a oportunidade, você pega ela, você agarra e você aproveita até o fim. E aí você sai dali já para uma melhor. Porque é uma escada, né? Com certeza. Você sai subindo e aí quando você vê, você chegou onde você queria. Escada remete à tua cidade, minha que cidade. É Nossa Senhora da Escada, né? Ela tem esse nome por conta da igreja e as pessoas passavam e faziam referência à Nossa Senhora da Escada que existia lá. Sim. Mas é legal de você falar que é uma escada, um processo de evolução. Sim. Tem uma outra dúvida que permeia e a gente pensou nessa série para esclarecer. A tecnologia, ela te intimida, ela te ameaça, você acha que ela vai atrapalhar no seu processo de desenvolvimento ou não? Você lida bem com isso? Você acha que
que a tecnologia vem para somar. O que você pensa aí sobre isso? Então foi uma coisa muito interessante, porque foi um tema que estava muito em alta na época do meu TCC. E foi o tema que eu escolhi para fazer no meu TCC. Sem saber. Foi, e eu falei justamente sobre a atuação dos advogados nas redes sociais. E você está aberto a isso, porque se você não se atualiza com o mercado, você fica para trás. E hoje a via mais movimentada são as redes sociais. Você precisa estar lá. Não é uma ameaça, tecnologia, as redes sociais, você tem que usar isso ao seu favor. Mas como você travei de robótica, eu vou perguntar se tem medo. Hoje fala muito que robô está fazendo audiência, não sei o quê. Você não tem medo disso, né? Não me assusta, não. Eu vejo muito mais como um facilitador do seu trabalho, né? Enquanto o robô está fazendo o que ali é padrão, você faz o extra. É o que nós acreditamos também no Instituto. Aqui nós acreditamos muito que você tem que desenvolver as disciplinas humanas mesmo, a parte mais humana da nossa formação. Então, o advogado, eu brinco, é um pouquinho, ele entende a lei, mas é um pouco psicólogo, né? É verdade. Ele precisa entender um pouco do ambiente para tomar decisão. Então, isso a máquina não vai conseguir fazer. Sim. Aí você vende sempre a segurança. Então, o advogado ele tem que dominar a técnica, né? Ele tem que saber com profundidade aquilo que ele escolheu, que ele abraçou. Você já escolheu um viés, uma área específica para trabalhar? A gente já está chegando no fim, eu preciso... Mas eu tenho essa dúvida, você escolheu assim, porque você é tão jovem. E eu queria saber que eu demorei um pouco para escolher, fiz um pouco de tudo, aí depois eu disse, poxa, eu preciso escolher uma área, eu escolhi mais a área empresarial. Você já escolheu alguma coisa, você já está definindo? Então, ou está aguardando mais para frente? É uma área que me atrai muito, né? A área trabalhista empresarial, por estar na minha vida desde o início. Desde o ensino médio, da minha vida toda, na verdade, porque minha mãe é empresária, comerciante, meu pai também tem bem essa veia. E é uma área que me atrai bastante. Então, assim, eu estou indo por esse viés. Um nicho mesmo, eu ainda estou decidindo, né? Estou no começo da carreira. E aí, quem me trouxe a atenção de você decidir um nicho muito específico foi aquela conversa que a gente teve. Isso. E aí, eu ainda estou analisando o mercado para verificar. É isso, estratégia. Advogado tem que ter estratégia, tem que pensar, saber o que gosta, o que faz por paixão. É o que eu digo. Às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer logo o que é a paixão. Mas assim, quantas horas eu vou trabalhar para aquilo que não é minha paixão ainda, do meu dia? Eu tenho 10 horas para trabalhar. 8 horas eu vou trabalhar para aquilo que não é a minha paixão, mas eu tenho que plantar 2 horas todo dia para aquilo que é a minha paixão. É por isso que o estudo vai complementando. Até eu virar essa posição de ir fazer aquilo que realmente é a nossa paixão, aquilo que nos agrada, aquilo que nos motiva. Acorda de manhã com aquela vontade imensa de vai isso que eu vou fazer, é isso que eu gosto, e põe lá o terno, a gravata, e vocês lá o vestido, e se organizem. É isso que eu vou para a luta, e é isso que eu gosto de fazer. Mas eu queria saber do teu futuro agora. Você formou, está trabalhando no escritório que você me falou. O que você quer? Você vai montar o seu escritório? Você vai aprofundar mais? O que você está pensando? Júlia está pensando o que agora? No momento, eu tenho um projeto, né, com uma sócia, um projeto para trabalhar com grandes empresas de transporte. E eu tenho o meu projeto, que é da mentoria da OAB. Isso. Né, para alunos, eu dei algumas aulas. Essa pegada de professor não saiu de não você, saiu né? de mim. E eu dei algumas aulas, inclusive para estudantes mesmo de direito, sem ser preparatório. E eu gostei muito. E aí eu quero empreender no digital. Entendi. Legal. Júlia, eu sou um grande admirador da sua trajetória. Eu acompanho você ali de longe, torço, sei o trabalho da sua mãe, o esforço que ela teve. Sei o quanto a sua imagem, o seu jeito de ser, quanto você representa como para as meninas negras, pobres, que precisam ter um futuro, que precisam estudar para alcançar o que é delas, o que é realmente o espaço que todo cidadão precisa ter, seja ele branco, negros, amarelos, seja quem for, qualquer raça. A gente tem que ter oportunidade nesse país. Então, muito obrigado pela sua entrevista, continue lutando
E eu estou sempre aqui para lhe ajudar no que você precisar. O Instituto também tem inúmeras oportunidades para você, para toda a juventude que abraça a advocacia com prazer. Então, meus parabéns pelo seu empenho, pelo seu estudo, pela sua dedicação. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Obrigado, Júlia. Valeu mais uma vez. Bem, encerramos mais um excelente episódio da nossa série. E agradeço mais uma vez a Júlia por dividir com a gente a sua história, sua linda história. Tá bom? Obrigado e até a próxima.